Aí, ó. CPI do MST, João Pedro Stella, ele chama Kim Kataguiri de camarada e nega que grupo atue de forma violenta. É óbvio que o MST não pode concordar com nenhuma prática de violência contra qualquer que seja. Lamento se isso que vocês estão escrevendo seja verdadeiro. E a solução é, como eu disse... Reforma agrária, porque a única forma de você parar esses movimentos violentos é fazer a porra da reforma agrária. O Poder Judiciário. Qual que é a solução, gente? Qual que é a solução para esse caso? O meu desejo de vir ao Paris foi por dinheiro. E eu sou movido a isso, sou movido a dinheiro. Foi o que meu coração pediu. Tá? Fica aí o recado importante, hein? O meu desejo de vir ao Paris foi por... Tá? Onde há crimes, nós temos uma legislação, temos um poder judiciário, e é eles que têm que julgar. O que, deputado Kim, eu fiquei mais animado e... O Kim foi trabalhar... Caralho. Não. Oh, gente, tem que reconhecer. Tem que reconhecer. O cara foi trabalhar. E quem segura esse menino? E gostei da primeira parte da nossa conversa aqui, é porque, no fundo, todos esses problemas que estão citados é da vida. Vocês não podem colocar no relatório que isso seja orientação, ainda que tenham fatos verdadeiros, da qual eu não sei. É igual você pegar a torcida do Corinthians, que lá em São Paulo eu acompanho, e as brigas que dá no estádio, você botar a culpa no Corinthians. Ai, essa surra de retórica. É normal. Da luta de massa, da situação que envolve muito povo, e você que participou de muitas mobilizações, me imagino, lá de 2013 para cá, sabe como é que é na rua. Ai. Então, nós temos que ter discernimento suficiente para separar o que são fatos que eventualmente acontecem e o que é linha política. O MST tem orgulho de dizer que, graças à nossa forma de organização, nós barramos a violência do latifúndio, a violência da polícia. Porque até a existência do movimento, repito, haviam sido assassinados 1.600 lideranças do campo. Presidente do sindicato, advogado, jornalista. E ainda depois da criação do MST, a gente tem uma série de eventos que vão fazer essa marcação da opressão do latifúndio sobre as populações locais, né? A gente pode pensar, para dar um exemplo, massacre de Eldorado dos Carajás. Tá maluco, pô? Você tem mais de uma dezena de mortos nesse processo. A existência de um movimento popular que atua de forma coletiva, ela protege os seus membros e evita que haja violência. Desde o meu primeiro dia de movimento. Nós sempre advogamos, não como uma questão pessoal, como uma questão de ética e de tudo que nós aprendemos na história. Que nós deveríamos adotar métodos pacíficos. Daí porque nós incorporamos com o aprendizado histórico da classe trabalhadora que nós tínhamos que envolver a família. Não é um problema de homem. Tinha que envolver a família, porque é a família que luta pela terra. E a família ajuda a não acontecer violência de parte a parte. Isso é para deixar bem claro. Tá? Agora, opiniões divergentes, repetindo o que o deputado Salles disse. Bom, cada um aqui tem o direito de falar a merda que quiser, né? Basicamente é isso, né? Pô, opinião divergente é isso aí. O rapaz tá aí falando merda, ele tem todo o direito de falar merda. Todo o direito de falar merda, né? O que você está dizendo é incongruente, é inconsistente, é xoxo, capengo. Mas é a divergência, né? Então fala aí. Vai, fala aí. Fala aí como foi o MST que pegou as joias para vender, né? Ah, não foram as Forças Armadas, verdade. De defender as ideias que quiser. Tem bobo para tudo? Agora, eu acho que o centro do debate aqui, mais do que essas pequenas questiúnculas, que cada uma delas exige contraditório, só porque uma pessoa disse não significa que seja verdade, então vamos ouvir todo mundo daquele acampamento. Né? Eu acho que o centro do nosso debate é o projeto Pro Brasil.
o centro do nosso debate é por que tem tanto pobre no campo se o agronegócio é tão rico? Lá, por que tem tanta migração para a cidade se lá no campo então eles estariam bem? Então, por quê? Porque os latifundiários trabalharam duro. E por quê? Porque todo mundo sabe que o que possibilitou haver essa mudança foi porque os latifundiários gostam de quê? O meu desejo de vir ao Paris foi por dinheiro. Entendeu? O que os latifundiários gostam? E eu sou movido a isso, eu sou movido a dinheiro. Entendeu? é esses os problemas que nós temos que pensar. Assim como os crimes ambientais que existem. Isso afeta toda a sociedade, inclusive quem mora na cidade. Então nós temos que se debruçar sobre isso. Não adiantava eu vir aqui com um discurso de retórica e dizer vocês só cometem trabalho escravo. Ora, é óbvio que tem depoimentos, provas, processos na Polícia Federal de latifundiários que cometeram trabalho escravo. Agora, eu seria irresponsável se viesse aqui e dissesse o agronegócio só faz trabalho escravo. Não. Caralho, que retórica, hein? Ainda que eu ache um pouco problemática a posição dessa defesa do agronegócio, especificamente, dá para entender o contexto, né? Dá para entender o contexto, mas brabo demais, hein? Ter juízo e analisar a realidade como ela é. O meu entendimento, camarada Kim, grande lutador social embora do lado errado. Aê, camarada Kim! Aê, camarada Kim! Continua trabalhando, hein? Digo mesmo sobre o senhor Stedley. Muito obrigado. O Galanto mandou. Stedley insinuou que MBL e Kim são ignorantes na CPI do MST. Por que será? Não, e convoca, pô. Deixa o homem falar. Não querem? Deixa o homem falar, pô. Qual? Esse aqui que o Salles é amassado? Vamos ver? Vamos ver esse aqui. Ricardo Salles, amassado? Pessoa na sua posição, com a visão que o senhor tem, a história que tem, não coaduna, não se alinha com uma série de práticas. Gente, falar que o Salles é feio não é um argumento. Não importa se isso é verdade ou não, né? Não pode ficar usando como um atributo o fato dele parecer ter sido atropelado por um trator, tá bom? Por um trator do MST, que fique claro. E o nome desse trator é João Pedro Stedley. Que eu diria, vou usar um termo genérico aqui. Vilão de Stranger Things. De diversas lideranças do setor. Vou usar o termo capitalistas. Que nós fomos identificando ao longo da CPI. Foi o meu? Não, né? Meu áudio tá desativado. Bom, vou silenciar de qualquer forma para evitar percalços. Que, embora se valha da discussão pela terra, ideológica, etc. O Salles recebeu um WhatsApp falando: não. Tá lá a assessoria: não, pergunta isso, não. Salles, olha aqui. Denota, em muitos casos, um interesse tangível econômico muito claro, principalmente sob a ótica pessoal. Eu gostaria que o senhor externasse um pouco qual é a sua visão de casos, e pode falar em abstrato, não precisa defender A ou B. Não precisa trazer concretude para suas afirmações, né? Você pode falar de maneira abstrata e maneira por cima, porque aí dessa maneira você não vai ter esses exemplos práticos. Qual é a sua visão de um eventual, para facilitar o diálogo aqui, qual é a sua visão de uma eventual liderança que se valha do grupo de pessoas que estão dentro do movimento, que se valha dos processos de invasão de terra e tudo isso, para em algum momento reverter parte desse trabalho em benefício econômico pessoal, amealhando bens, verbas, recursos, renda, em detrimento daqueles que estão engrossando as fileiras. Invasão? Quem invade terra é o agronegócio. Invadir terra é causar mal e prejudicar a utilização de uma estrutura e que prejudica socialmente as pessoas. Isso é invasão. O que o MST faz é ocupar latifúndio improdutivo. Para cumprir a Constituição, tá na Constituição.
Uso social da terra. Toda propriedade tem que ter uso social. Muito bem. Me alegro que Gostei que ele deu até uma respirada. a sua questão foi colocada em termos genéricos. Nós vivemos uma sociedade capitalista, dividida claramente em diferentes classes e algumas delas antagônicas. Ó, tô até me tremendo. E eu aprendi a fazer a leitura das classes sociais no capitalismo com um velho alemão chamado Carlos Marx, O Salles até arrepiou. que analisou a sociedade capitalista, talvez tenha sido o pensador que mais estudou o capitalismo, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista social. Ó o Carlinhos aqui atrás, ó. E antes que alguém tenha cócegas por conta de quem eu citei, quero comentar a vocês que, como estudante de economia, depois eu fui saber que um dos economistas que mais estudavam Marx no Brasil foi o Delfim Neto. E ele tem a melhor biblioteca do pensamento do Marx, em vários idiomas, inclusive, porque é um senhor ilustrado, letrado, da qual eu sempre devotei respeito, que era um sábio, independente das divergências ideológicas, claro. Só para poder esclarecer, o Delfim Neto foi o ministro da Fazenda durante a ditadura militar. Foi o cara que implementou durante o governo do Castelo Branco o PAEG e o cara que vai articular ali as bases para o que vai se constituir como do chamado milagre econômico, né? Delfim Neto é embuste. Mas estudou Marx, né? Estudou, né? Essa é a diferença. O cara é um representante da ideologia dominante, das classes dominantes, e estudou, né? É isso aí. Então, o velho Marx dizia E assinou o AI-5, hein? que numa sociedade capitalista, todas as classes, seja a burguesia, pequena burguesia, classe trabalhadora, campesinato, que é uma classe em si, e os trabalhadores em geral, todos eles têm uma fração lumpen. O que é o lumpen? É aquele oportunista que quer viver da vida dos outros, quer explorar o trabalho dos outros. Só pensa em uma coisa, né, gente? No que o Lumpen pensa? No que o Lumpen pensa? Eu sou movido a dinheiro, foi o que meu coração pediu, foi dinheiro. Tá? O que pensa? No que o Lumpen pensa? A primeira coisa que eu penso é dinheiro. Tá, beleza. Seria um oportunista, inclusive a palavra adquiriu um conceito sociológico clássico, porque do alemão, como o meu mestre aí da história sabe, a tradução literal seria trapo, que é aquele pano que a gente bota na entrada da casa para limpar os pés. Ela meteu o alemão na CPI. Do que aquilo. Então, esses trapos, esses lumpens... O Kim Catapix disse que Lumpen vem do livro do Marx, Napoleão Bonaparte. Não consigo acreditar. Existe em toda a sociedade, em todas as classes. Você vai encontrar entre burgueses, né? Vai encontrar que são, por exemplo, os narcotraficantes, são bilionários e são lumpens. Você vai encontrar na classe média, nos profissionais liberais, vai encontrar entre advogados, né? Entre jornalistas, entre deputados, né? Vai encontrar entre trabalhadores, que aliás até pode ser mais numeroso, porque são os que estão lá no final da fila, e vai encontrar entre camponeses. Então, os nossos acampamentos, nós mesmos sempre fazemos avaliação. Há muitos lumpens nos nossos acampamentos, porque eles estão lá na ralé da sociedade. Então, quando eles tomam conhecimento de uma ocupação, eles se somam, porque vem alguma possibilidade de tirar algum proveito. E depois, lá no acampamento, só... Ele está até anotando para ele poder depois estudar, né? Está ali anotando. Procurar no Wikipédia significado de lumpen. nos causa problema. Não? Como é que se combate isso? Não? Você combate com organização, com sentido coletivo.
Então, nós Não, melhor ainda. O Salles, ele tá assim. Ele tá mal prestando atenção. Mãozinha no queixo, pá. E ó, ó. Aham. Verdade, Stedley. Tá lá, pá. Aí, ó. Ricardo Salles, você pode mostrar pra gente qual foi o seu. O que você produziu aí a partir dessa CPI? Essas aqui são as anotações do Ricardo Salles na CPI. Nós aprendemos também como MST, e eu, Salles, tu que é jovem, tem muito a percorrer ainda também. Seria, em resumo, essa sua resposta. Ou seja, que o movimento, a atuação, a ideia, o ideal é manter justamente esses parâmetros que foram citados aqui e tolher, né, como deve ser, os desvios de conduta consubstanciados aí no lumpen, né? No lumpen. Ocorre, senhor João Pedro Stedley, que... E aqui é um elemento interessante para a gente poder pensar, né? Pensando teoricamente em uma coisa, que é justamente o fato de que quando a gente está tratando desse processo de conscientização da classe trabalhadora, quando a gente está tratando desse processo, dessa mobilização do conhecimento sobre processos de classe, sobre exploração, etc e tal, a gente tem camadas da classe trabalhadora que vão estar numa certa vanguarda do atraso, né? Que vão estar ali muito imersos na dinâmica de socialização capitalista, que vão estar muito imersos nessas possibilidades de, diante de uma possibilidade de melhoria de vida, tomar ações que são ações oportunistas, né? O que é o oportunismo, né? O oportunismo não é essa ideia de que a pessoa aproveita oportunidades, não no sentido leninista, né? O sentido leninista da palavra oportunismo é aquele que, em nome de um ganho imediato, rifa os interesses do movimento. Então, o que a gente está tratando aqui, quando a gente fala de oportunista, é quando, por exemplo, alguém do MST, sei lá, faz uma concessão a uma medida que para o movimento vai ser ruim, para o movimento, para a estratégia do movimento vai ser ruim, em nome de um ganho pessoal ou de um ganho de momento. Tá ligado? Basicamente é isso. Isso que é o significado do oportunismo no dicionário leninista. A maioria dos casos que nós trouxemos aqui na CPI, relatos que nós recebemos, inclusive em loco aqui, experiências que nós fomos visitar, e uma série de outros dados que foram trazidos aqui, vão ser explicitados no momento adequado do relatório e tudo, eles dão conta de que há um número muito grande, não vou dizer totalidade dos acampamentos e assentamentos, porque eu não fui à totalidade dos assentamentos, nem ouvi todas as pessoas. Mas, por alguma coincidência, todos que nós ouvimos, todos que nós analisamos, autoridades, etc., trouxeram para nós aqui uma narrativa... Opa, olha o bingo, narrativa. Informações, dados, nomes, fatos, datas, em que claramente há da liderança da militância local sobre aqueles que engrossam a fileira do movimento, quer seja em assentamento ou em acampamento, uma utilização bastante clara dessas medidas a que o senhor se referiu. Ou seja, o líder utilizando, por exemplo... Pô, na boa, eu vou fazer uma pausa aqui rápida, porque ver as pessoas ali atrás do Salles falando me lembrou de uma coisa, e cara, se eu tivesse nessa CPI ouvindo essa voz, eu ia dormir. Mano, na boa, eu durmo em qualquer lugar, qualquer lugar eu fechar o olho, puf, né? E naná. Nossa, aí eu ia levantar a cada 2 minutos pra pegar um café, pegar uma água, dar uma andada. Nossa, mano. E eu ia só assim, né? Sabe aquele momento que você tá em algum compromisso importante ou fazendo alguma coisa importante e aí você não pode pescar e é nesse momento que você vira o pescador parrudo de tanto que você vai pescar? Você fica fazendo tanto esforço pra ficar acordado que você dorme de olho aberto. Esse seria eu. A tal área coletiva para arrendar a terra para um terceiro e ficando ele próprio com o dinheiro. Eu considero elogiável esse esforço de vocês de procurar
identificar os problemas. Isso ajuda. Espero que o senhor, no seu relatório, coloque sugestões de como nós superar isso. Mas eu queria fazer uma observação de ordem estatística, desvio de economista. Sempre gostei muito de estatística. Nós temos 500 mil famílias assentadas. Agora, o último levantamento do INCRA, que o ministro deve ter relatado aqui, deu 60 mil famílias acampadas. Bom, 500 mil famílias assentadas. E o Salles continua no desenho dele. Agora ele vai fazer... O que o Salles está desenhando? O que ele está desenhando? O que ele está fazendo no papelzinho? Uma foto do mito. Ele fez aqui uma foto do mito. Ó, vou mostrar aqui como é que é. Olha, gente, eu fiz uma foto do mito. Olha aqui. Olha a foto aqui do mito que eu fiz. Ficou bonito o meu retrato do mito? Ficou legal? Vocês gostaram? Ficou bom? Pô, vocês gostaram? Fiz freehand. Freehand. Isso aqui, mano, isso aqui é puro desenho. É aulas. Aulas de desenho. Se vocês usassem uma amostra aleatória de 1%, já daria 5 mil famílias que vocês teriam que ouvir. Então, é evidentemente que esses casos que vocês encontraram, que não quero julgar se é verdadeiro ou não é verdadeiro, mas acredito que existem, por conta daquela categoria sociológica. Não? E que é normal, né, no processo de luta de classes. Mas nós, de sã consciência, não podemos atribuir a alguns casos... Ele meteu não quero te chamar de mentiroso. Como se aquilo fosse geral. Já citei. A Só parte uma pelo todo. De 1% daria 5 mil famílias. Imagina eu chamar 5 mil aqui, deu testemunho. Nessa visão do coletivo que o senhor trouxe aqui, da prevalência do coletivo... Nossa, é muito limitado, velho. Do caráter impositivo do questão de coletividade... É muito limitado, tadinho. Não foi essa a impressão e a constatação que nós tivemos aqui na CPI. Ao contrário. Em todos os casos em que nós analisamos e que nos trouxeram informações, há claramente uma dedicação braçal, pessoal, física dos assentados e acampados para produzir, para limpar, para fazer cerca, enfim, eles narraram aqui uma infinidade de trabalhos, inclusive trabalhos esses, em muitos casos, que nós poderíamos classificar de trabalhos forçados, e o vídeo que está aqui vai dizer isso. Seja como norma de disciplina, e eu vou chegar nesse ponto, seja como regra de maneira geral. Pô, trabalho como disciplina e o Salles nem entende, né? Nem entende o que é isso. Não foram poucos os relatos que nós tivemos de pessoas que foram obrigadas a trabalhar na roça coletiva, tomando conta da portaria do acampamento, fazendo uma série de coisas sob o princípio coletivo, que o senhor citou aqui, e nenhum caso, O Sted, ele olhando e pensando, o cara me tirou de casa para isso. Para isso. Dos militantes fazerem o mesmo trabalho dos assentados e acampados, como se fosse uma classe superior dentro do acampamento. Ele riu na cara do mano. Em casas melhores, em carros melhores e com funções dentro da organização da área muito menos abrasivas, muito menos desgastantes, muito menos braçais do que a coletividade das pessoas. Então, me parece, senhor João Pedro, que esse conceito de coletividade tem sido muito seletivo. Dá até uma dó, né? Dá até uma dozinha. Não dá? Eu sinto uma peninha. Eu fico... Eu lamento. Lamento. Não, vocês não têm dó. Ei, chat, que isso? Vocês não têm dó do senhor passar boiada? Do cara que tinha investigação por fazer transporte ilegal de madeira? Ah, como assim vocês não têm dó dele? Ele é só um garoto. Ele está aprendendo. Eles são... Nossa, gente, mas também não dá, né?
Esse é o ódio do bem. Aí, ó, o ódio do bem. É o ódio do bem. A coletividade vamos dizer assim, hierarquia, o mais simples dentro do sistema, e um evidente privilégio, consubstanciado em todos esses casos que eu citei, talvez até outros. Todos esses casos que eu citei, o cara literalmente não citou nada. Ele falou, tem gente que faz trabalhos assim, assim, assado, e dirigentes que não fazem. Ele não citou nada. O cara fez uma afirmação absolutamente genérica e abstrata. Para os dirigentes, para aqueles que coordenam, para aqueles que passam no curso de militância. Inclusive, nós fomos a um local no Pontal que tinha um galpão lá e era doutrinação pura. Eu estou descrevendo como é que é a vida real. Na vida real, num acampamento, a primeira coisa que acontece na primeira assembleia, depois da ocupação, é fazer as regras daquela comunidade. E, obviamente, tu está na assembleia, tu vota, tu percebe. Bom, eu gosto de tomar cachaça. Aqui vai ser proibido tomar cachaça, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu paro de beber, ou eu continuo. Então, as regras do acampamento e do assentamento são decididas pela própria comunidade. É uma democracia popular. Não? Outra coisa é, em caso de desvios, como o senhor relatou, ou de comportamento de dirigentes, ou de recursos, aí é Código Penal. Aí nós não temos problema nenhum. É nosso dever, inclusive, fazer com que se corrijam esses desvios. Porque o mais prejudicado somos nós, o MST. O MST quer organizar o povo para lutar pela terra, para acabar com o latifúndio, para acabar com a pobreza. Esse é o nosso objetivo. Agora, ao organizar o povo pobre, quem está lá na base da pirâmide, não é fácil. A vida é difícil. Muitas contradições, claro. Muitas distorções, muitos transtornos, que é da vida normal. Como qualquer um, quando organiza algum tipo de movimento popular, sempre que tem movimento. Esse é um problema do MST. Eles não se responsabilizam pelo dia a dia da massa. Se existem bandidos no movimento, deveriam expulsá-los. Isso é um pouco complicado, né, gente? Porque são 500 mil pessoas em acampamentos espalhados pelo Brasil inteiro. É um esforço de fiscalização muito grande, tá ligado? Complicado, não é tão simples assim. E é normal, né? Pô, a gente pensa no desenvolvimento de qualquer movimento, a gente sempre tem uma parcela de pessoas, de militantes, de pessoas ligadas àquele movimento, que vão ter características, que vão ter ações oportunistas, né? Porque, afinal de contas, a gente está sociabilizado dentro do modelo do capitalismo, essas pessoas muitas vezes vão acabar colocando na frente desses interesses produzidos e decididos pela coletividade, interesses particulares, né? Dentro de massas, né? Acontece esse tipo de fora do combinado, como se diz no popular. A sua afirmação, eu vou dedicar um capítulo do relatório dos autores dos desvios. São eles: Noel Gallagher, Alex Turner, Dave Grohl, Kyle de Arruda Miranda. Não quero abusar da paciência de vocês, mas eu já fui claro. O senhor pode ter a nossa palavra, o nosso compromisso. Nós somos os primeiros interessados a evitar que esse tipo de problema aconteça. É verdade. Correção. Não são 500 mil pessoas, são 500 mil famílias. Famílias. Tá? E se eu tivesse alguma ingerência aqui na comissão, o que me parece, sem querer criticá-los, é porque democraticamente, vocês deveriam ter convidado também as outras famílias que eram vizinhos desse. Porque qualquer procedimento tem que ouvir as duas partes. Me imagino que as pessoas tinham vizinhos, que houve outras testemunhas do fato. Mas, como você disse, não vamos entrar no detalhe desses 3 casos. Aqui, como foi a pergunta, nós do MST somos os mais interessados em evitar esse tipo de desvio, evitar esse tipo de abuso. Temos dado declarações públicas e, inclusive, apresentamos ao INCRA. Fala bem, homem, hein? E, em alguns casos, acho que até a Polícia Federal lá no Rio Grande do Sul foi acionada
que nós somos contra o arrendamento. Nós somos os primeiros a denunciar. Tem arrendamento? Vai lá, chama a Polícia Federal, porque a terra é do INCRA, não pode arrendar. Não, isso é o princípio. Agora, o senhor há de convir, são 5 mil assentamentos, 500 mil famílias. Me desculpe, mas não há, nem Jesus Cristo sabe o que acontece em todos os assentamentos. Então, não é falta de vontade e refuto. Espero que o senhor não coloque no seu relatório que isso é uma prática usual, porque não é. Se o senhor tem dúvida, volto a propor, convoque os universitários. Manda uma universidade aí isenta a fazer Ah, tá, era universitário mesmo. Achei que ele tinha feito uma piadinha com os universitários do Silvio Santos. uma pesquisa nos acampamentos e assentamentos. Era isso que eu tinha a dizer. Mas Toma! veja só, senhor João Pedro, eu não... Obviamente, o senhor vai manter as respostas, eu não vou ficar insistindo nas perguntas. Até a Bia Kicis meteu o pé. Mas, de novo, quero deixar claro aqui. A descrição que o senhor faz, ou Eles vão chamar Jesus para CPI? É a única forma, né? Vão perguntar, e aí, Jesus Cristo? Dá para ficar de olho em todos os assentamentos? a figura hipotética, e qualificando isso como exceção, não condiz. É que o agronegócio adota o modelo tecnológico Caralho. e eu tenho participado com eles de muitos debates. Não pensa que nos privamos a dialogar com eles. Que eles têm algumas contradições que são insuperáveis. Primeira delas, o agrotóxico. Todo o agronegócio usa agrotóxico. E o agrotóxico mata a biodiversidade. Portanto, ele desequilibra a natureza. E mata também os consumidores dos produtos, né? E ele gera, inclusive, as mudanças climáticas. Contamina a água. Né? Esses dias eu fiquei lendo um informe da Unicamp. Olha aí, deputado Salles. De pesquisa da Unicamp, com não sei com que outro organismo de referência da saúde, encontraram agrotóxico naquelas papinhas de alimento infantil. Da Nestlé, de não sei quem. Claro que a responsabilidade não é da Nestlé, mas a matéria-prima que eles usaram para fazer a papinha já tinha veneno. Vou botar aí na tua colinha. No desenho, ó, no desenho do chefe, hein? Ó o desenho do chefe aqui, ó. Ó o desenho do chefe. Atenção como ele vem. Agronegócio burro, a turma do AgroSoja, a turma que financiou o 8 de janeiro. Se tiverem dúvida, mudem para outra CPI, que ela tem nome e endereço. Dos fazendeiros do Mato Grosso, de Goiás, que financiaram o 8 de janeiro. Ai, 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 ai. O homem veio como, hein? Com sede. Veio como? O homem veio como? Ligado no Jiraya.